Eu esqueci minhas notas ali em casa, peguei a Bíblia errada, ela estava em outra Bíblia, mas eu vou convidar vocês a abrirem vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Nós vamos falar sobre a tão comentada a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon. Você sempre ouve falar isso, também mesmo ali fora, o mundo sempre está apontando sobre um Armagedon. Então, alguma coisa queremos falar sobre isso hoje. Mas, Apocalipse capítulo 16. Abra vossas Bíblias aí, começando com o verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, vamos de novo. E o sexto anjo, esses são aqueles anjos que têm aquelas taças com os ais. Não é os anjos trombeteiros. Qualquer um dia destes eu quero tomar alguma escola dominical, mostrar a vocês o lugar de cada coisa, sobre os anjos, sobre os selos, entende? O que soa um sobre uma sob a outro, sobre o outro, e eu sei que há muita confusão na mente de alguém, de pessoas, então é preciso organizar tudo isso para que vocês vejam de uma maneira simples, clara, como o profeta aponta. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são 3 espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Amém. Senhor Deus, pedimos que o Senhor tome o curso de toda esta reunião, dá-nos o entendimento da Tua palavra, para que este entendimento também possa gerar uma fé em nossos corações, fortalecer esta fé, como nos diz a Bíblia que devamos estar preparados para responder a razão da nossa fé. Portanto, pedimos que Tu nos ensinas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? E eu vou pedir aqui para me pôr uma mesa, vou tirar isso aqui. É até mais cômodo, agora podemos ir até emendar com o culto da noite, né? É o culto da noite. Alguém pode perguntar e dizer, e o meu almoço? Eu penso que isso é o de menos. É o de menos. Nunca o marido cristão deva obrigar sua esposa a ficar em casa porque ele tem que comer na hora certa. E evitar que ela venha ao culto.
Pelo contrário, vocês deixam as coisas razoavelmente alinhavadas, né? Alinhavadas para o vosso almoço. Quando chegar em casa é rapidinho e cada um ajuda, não é certo? Se ele tiver que pôr o avental e ajudar, tudo bem, né? E isso é muito bom. Mas é bom que todos participem disto. Então vamos, como quase iniciando de novo, ouvimos em nossa leitura, em Apocalipse, capítulo 16, eu vou tomar uma Bíblia com uma nova, como que diz, uma tradução mais moderna, apesar de eu gostar das velhas mesmo, sabe? Nós vimos aqui que o que tem me levado a falar sobre isto hoje, que eu quero falar, é este mundo de guerras, contendas, revoltas, pelejas, quedas de governos pelo mundo inteiro e de um modo especial ali no Oriente. Nós tivemos a chamada Primavera Árabe, foi isso, né? Então, creio que começou pela Tunísia, ali no norte da África, Líbia, caiu também, como também o Iraque, e todas estas coisas. E, de momento, Israel está travando uma guerra contra um grupo de terroristas que assumiu o governo do chamado faixa de Gaza. E um grupo que realmente tem juramentado a destruição de Israel. E nós vemos pelos noticiários essas notícias, todos os anos aí vem, e você pergunta, não tem jeito deles encontrar uma forma para trazer a paz, o entendimento? Eu quero dizer a vocês isso aí. Eu sempre me perguntei pela mesma coisa. Será que não há uma forma? Mas de momento, eu compreendo mais, é que o próprio Deus dos céus, que tem o domínio de todas as coisas, Ele permite esta situação, porque tudo isso tem que desembocar dentro das Escrituras. Por exemplo, onde lemos que quando o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, águas representa pessoas, o Eufrates, vocês sabem que é justamente o rio ali da antiga Babilônia, o atual Iraque. O Iraque. Veja vocês, ali está o Iraque, logo mais ao lado está o Irã, desenvolvendo sua arma nuclear. E a Bíblia diz que o rio secou a fim de abrir, a nossa leitura foi, de preparar um caminho para os reis do Oriente. Não diz os reis de todas as nações, mas indicando justamente o povo oriental, aos muçulmanos, que são declaradamente inimigos de todos que não são muçulmanos. A história é o que comprova isto. Então vocês vejam que saiu da boca 3 espíritos imundos, parecido com rãs, saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta. E nós encontramos, logo mais no verso
o 14, que esses são 3 espíritos que vão aos reis do mundo inteiro. Quer dizer, a coisa contagia o mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E essa batalha, verso 16 nos diz: e os espíritos ajuntaram os reis do lugar, que em hebraico é chamado de Armagedon. Armagedon. O Armagedon é uma planície que há em Israel. De um lado está as montanhas, onde está a cidade de Nazaré, onde Jesus viveu. E do outro lado está o Monte Megido. Creio, mais ao norte está ali, no final dessa planície, o Monte Carmelo, onde Elias teve a decisão com os profetas de Baal. E esta é uma planície muito grande, e ela se une àquela planície de Jezreel. Jezreel, no tempo de Elias, Nabote, Acabe queria uma parte da terra de Nabote. Então, o próprio Napoleão Bonaparte diz que ali é o melhor lugar para se travar guerra. Ninguém mais travava guerra do que Napoleão Bonaparte. Existem lugares próprios, como o Megido, que é o monte, segundo diz que houve a transfiguração de Jesus. E neste vale sempre foi um lugar que se travou as grandes batalhas. Mais de 200 batalhas já o mundo travou neste lugar, desde os tempos imemoriais. Ali temos batalhas gloriosas que Israel batalhou, como também Israel perdeu. Temos a batalha de Débora, quando eles venceram o exército sírio de Císara. Também ali Esaú foi morto. Saul foi morto, e assim por diante. Eu tenho anotado aqui. Então, esta batalha é uma batalha do Senhor. E eu quero dizer, eu penso que o próprio Deus, irmãos, vou conversar com as minhas palavras. E eu creio que eu não tenho que estar citando mensagem aqui, mensagem ali, para vocês saberem que estamos dizendo a verdade. Porque antes de eu tomar um microfone, eu faço um apanhado de A até o Z. Se alguém achar que deva ser, então vai ler as mensagens, vai estudar e ver se o que falamos está ou não dentro do que diz o profeta. Não é certo? Este é um péssimo costume que às vezes existe no Brasil, uma tradição. Parece que para se falar a verdade tem que ler o parágrafo. Não, tudo que eu sei eu aprendi e foi com essa mensagem. Então essa batalha do Armagedon, ela é uma batalha contra os reis do Oriente. O problema começa por ali e depois contagia o restante. Essa batalha do Armagedon, ela tem lugar, olha bem, antes do milênio. É a última batalha que se trava antes do milênio. Depois do milênio, nós temos uma outra batalha que não tem nada a ver com essa do Armagedon. É chamada batalha de Gog e Magog. Deixa eu tomar as escrituras e vou apontando para vocês, vocês podem ir anotando. Em Apocalipse,
no capítulo 20, nós vemos que o diabo será preso. Olha bem, que o diabo foi preso, quer dizer, após esta batalha do Armagedon, o diabo será preso para não tentar mais as nações. E ele então ficará preso por 1000 anos, é o tempo quando a terra estará 1000 anos descansando, em paz. Depois dos 1000 anos, o diabo será solto e simplesmente ajuntará as nações naquela grande batalha chamada de Gog e Magog. Apocalipse capítulo 20, eu vou ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então o dragão é sempre o diabo. E amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, nós temos aí, neste pouco de tempo, a batalha de Gog e Magog. Por exemplo, capítulo 20, ainda do verso 7, nós vemos isto. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Vocês sabem que o dragão, os 3 espíritos da nossa leitura, que é em Apocalipse 16, o dragão, que é o diabo, insinuando, a besta, que vocês sabem bem quem é, aquele sistema que virá dominar o mundo em todo. Entende? A besta é o diabo trabalhando, antigamente era Roma, vocês conhecem bem. E o falso profeta. Na primeira batalha do Armagedon, que é o Armagedon, simplesmente a besta e o falso profeta já foram para o lago de fogo, como diz a Bíblia. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas quer dizer, o diabo, ele vai fazer companhia para eles depois de perder a batalha de Gog e Magog. Resumindo, parece que eu ainda não engrenei, né? A batalha do Armagedon é antes do milênio e Gog e Magog depois do milênio. Se você quer ver bem sobre essa batalha de Gog e Magog, ela descreve minuciosamente no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Você pode dizer, quem é Gog e Magog, chefe de Bezeque e Turbal, né? Uma coisa assim. Segundo a grande história, Gog e Magog representa os velhos russos, que começou por Geórgia, ali na Rússia. Entende? Rússia capitaneando as nações do mundo para esta última batalha. Mas vamos aqui.
esta batalha do Armagedon será a última batalha antes do milênio. Talvez você diga, irmão Febrônio, ela é a grande tribulação? Geralmente nós dizemos, é a grande tribulação. Mas se olharmos mais de perto, ela é logo após os 3 anos e meio. É que ela terá lugar. Entende? É logo após. Quem diz isso é o próprio irmão Branham. Se eu não me engano, 70 Semanas de Daniel, parágrafo 85, 75, eu anotei por aí em algum lugar. Agora, será justamente nesta batalha agora do Armagedon, no final dela, quando Cristo virá para interferir, ele vem sobre o cavalo branco, Apocalipse 19, ele vem com a sua noiva. Veja vocês, e ele tem na sua coxa, sua veste, na sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entende? Chamado Verbo, a palavra de Deus. Então, o Apocalipse 19 não é depois do milênio, ele é antes do milênio. Está bem? Você pode encontrar isso, Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E aí vai descrevendo o seu traje, né, a sua forma. Nessa batalha, então, será, olha bem, o fim do tempo dos gentios. O tempo dos gentios começou quando Israel foi escravizado, levado por Nabucodonosor, no ano 606 antes de Cristo. Ali começou o tempo dos gentios. Ele é muito bem descrito no sonho de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, que o rei viu uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro, e os pés, olha bem, que o ferro seguiu até os dedos, uma mistura de barro e ferro. E nos dias destes reinos, quer dizer, essas estruturas todas representam reinos. Foi o reino babilônico, com Nabucodonosor, cabeça de ouro, o reino persa, que veio com Ciro, logo mais tarde, o reino grego, que veio com Alexandre, o grego, né? Ele morreu com quase 33 anos, e o seu reino se dividiu em 4 ventos, quer dizer, em 4 partes, foi dividido entre os seus generais. Inclusive, quando Alexandre estava morrendo, indica Alexandre, quem vai te substituir? Ele disse, o melhor. Então, nós vemos que e o reino de ferro é Roma. Roma, ali na Itália, que dominou o mundo antigamente. E esse espírito de Roma, entende? Esse espírito do ferro, que é a besta, porque a besta representa um poder. Simplesmente, ela está representada hoje não através de um Estado político, não. Ela está representada através de uma religião. A besta foi ferida de morte como império e reviveu como religião. E hoje nós vemos justamente os pés, a mistura de barro e ferro. Que hoje existe 2 alas no mundo, politicamente falando. Podemos ver a esquerda e a direita. É o socialismo, que em outras palavras é um comunismo mais brando, é o mesmo espírito comunismo, só que é mais brando. É o domínio do capital sendo o comunismo,
você pergunta, qual a diferença, irmão Febrônio, do comunismo, socialismo e assim por diante, e o capitalismo? O comunismo é um domínio 100% do Estado sobre toda a economia. Cada pessoa é funcionário público, ninguém tem casa, ninguém tem terra, ninguém tem nada. Tudo é do governo. O governo produz, o governo exporta. Esse é o comunismo. E eles dizem que só pode ganhar eleição uma vez, porque liquida toda a oposição. E isso começou por Rússia, no ano 917. E se espalhou pelo mundo, mas depois surgiu uma nova fórmula, e pode ver que a própria Rússia caiu nesta fórmula, mudou para o socialismo. O que é o socialismo? É um controle do Estado e de quem? Dos capitalistas, a iniciativa privada. Nesse aspecto, nosso país, que é um país esquerda, o nosso país é um país de esquerda, por que não dizer toda a nossa América Latina? Pode ver que o governo tem suas firmas, tem tudo. É uma coisa, é um capital misto. Enquanto existe o capitalismo, é como a iniciativa privada. O governo só tira dali os seus impostos, que é a melhor forma, não a perfeita, mas é a melhor. Eu realmente não gosto de ver o Estado se engrandecendo, querendo cuidar de tudo, que isso vira um ninho de corrupção. Sempre houve, vai vir, não tem jeito. Então, nós vemos que essas duas sementes estão juntas, e elas não se misturam, estão juntas, mas não se misturam. É duas ideologias completamente separadas. É o capitalismo ou é o comunismo? Então, criar essa forma junta, socialismo. Está explicadinho por aí? Eu não pensei que não ia ter que entrar nessas coisas. Então, nós vemos, irmãos, que o Nabucodonosor, quando admirava essa estátua, veio uma pedra sem mão. Vocês vejam, que pedra é esta? Cristo, a pedra de coroa, bateu no pé daquela estátua. Olha bem, falando politicamente, moeu o ferro, moeu o barro, moeu a prata, moeu o cobre, quer dizer, acabou com toda a história. E aquela pedra se tornou um grande monte. E Daniel disse, ó rei, o Deus do céu te faz saber que depois destes reinos ele levantará um reino que não terá fim. Então, Cristo, essa pedra de coroa, essa pedra que vai esmiuçar a estátua. Quer dizer, quando é que ele vem? Justamente no final desta batalha do Armagedon. Né? Para esta batalha do Armagedon. Quer dizer, a coisa está tão bagunçada que Deus vem para interferir. E ele levantará o milênio, um reino justo e genuíno. Amém? Eu não quero entrar em pormenores, certas coisas, mas aí termina-se o tempo dos gentios. Quer dizer, os governos, eles meteram o bico, os homens meteram o bico nessas coisas, já não terá mais condição deles fazerem, porque a política ela é do diabo. O diabo que mostrou para Jesus que os reinos ele tinha, era dele, ele dava para quem ele queria. Mateus 4. E Jesus disse, não quero, eu vou conquistar. Não é certo? Então, o mundo é que tem o controle da política. Mas
O diabo é que tem controle da política, mas esse controle vai terminar quando Jesus vier. E mais ainda, quando ele vier naquele cavalo branco, é onde nós encontramos dentro da Bíblia, em Mateus 11, 24, em Lucas 21, em Marcos 13, que ele virá em nuvens de glória. Um dos evangelhos diz nuvem, o outro diz nuvens, mas o irmão Branham nunca questionou essa coisa plural ou singular. Ele diz nuvem de glória. Amém? Então veja, aquela nuvem que diz que apareceu em 63, que está dentro da Bíblia, mentira. Ela não tem ninguém tem nenhum sustento bíblico para dizer. Tem o quê? Sugestões, mas biblicamente não. Aquela nuvem, entende, de 63, foi para vindicar que o que viria ali, a abertura dos selos, era vindo de Deus. É somente isto. Entende? É um sobrenatural, claro que todo sobrenatural é Deus. Mas aquilo não tem nenhuma conotação bíblica. Se tem, prove pela Bíblia, me mostre o profeta dizendo alguma vez. Porque eu mostro a Bíblia dizendo. E o profeta dizendo. Então vejamos aqui que lá em Daniel capítulo 2, sobre o sonho de Nabucodonosor, aquela pedra vem, que é Cristo, a pedra angular, e toma o domínio do reino do mundo. Entende? Isto é quando ele vier para o controle completo. Agora você diz, mas irmão Febrônio, e hoje? E a pedra de coroa hoje? A pedra coroa é Cristo. Sempre o natural tem um paralelo com o espiritual. Sempre é um sentido duplo. Entendemos estas coisas, há um sentido duplo, mas lembra, ela vem sobre o indivíduo. Falando individualmente, depois de você ter fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, aí vem o batismo do Espírito Santo, aí sim Deus toma a tua vida. Deus toma conta da direção da sua vida. Amém? E ela não pode, diz o profeta, baixar no a primeira base, que é a fé, porque vai sobrar, entende? Remanescentes ali, a pedra é estreita e a base é larga, ela é ajustada em cima, para caber em cima, entende? Mas ali vem o batismo do Espírito Santo, pode ver, para ligar, vulcanizar estas naturezas. E disse o profeta, como Deus mostrou isso nas eras, ele exige isso individualmente. Leia a mensagem, estatura de um varão perfeito. Agora eu quero mostrar para vocês isso aqui, que esta pedra de coroa, Cristo, Apocalipse 19, vindo para dominar o mundo, vindo ali naquela batalha do grande Amargedon. Isso aqui, irmãos, está profetizado. Eu vou entrar nesse assunto aqui. Em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 29 ao 31. Olha bem, vamos ver sobre essa tribulação. 29 ao 31. E logo, depois da aflição daqueles dias, quer dizer, depois da tribulação, depois dos 3 anos e meio, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Apocalipse 19, né? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A Bíblia é isso aqui, ela é uma engrenagem, ela se fecha. Eu quero dar um meu parecer. Quando você vê alguém forçando as coisas, está errado. Da mesma maneira como você, se você calça o sapato, o seu número, aquilo assenta como uma luva. Quando a coisa está certa, não precisa fazer igual a Cinderela lá, a outra queria casar com o príncipe, né? Eu vi o desenho, até achei graça, pôs o pé naquele sapatinho, não dava o sapatinho pequeno, o pé fez uma envergadura. Mas não tem jeito, não é preciso forçar as coisas. Se você põe um sapato grande demais, você ploc, ploc, ploc. As coisas de Deus, elas se encaixam normalmente. Então, depois daqueles dias, a grande tribulação, os 3 anos e meio, ali é onde virá Cristo. Olha bem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu gosto disso. Ele vem para interditar. Então veja vocês, essa mesma profecia, para vocês que gostam de fazer olhar, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelhos sinóticos. Como que é? Sinóticos, né? Quer dizer, evangelhos semelhantes. Pode ver que os assuntos que trata em um se trata no outro. Aonde está este assunto que nós lemos aqui nos outros evangelhos? Você vai encontrar em Marcos capítulo 13. Jesus, quando eles fizeram aquela pergunta, quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu em Mateus 24, também está registrada as mesmas coisas em Marcos capítulo 13, até vou ler para vocês, verso 24 ao 27. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, pode ver, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Amém? Então veja vocês, é o mesmo assunto. Também em Lucas capítulo 21. É importante você saber, Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13, é Jesus respondendo ao assunto sobre ali o monte, sobre quando serão essas coisas, sobre a grande tribulação. Por exemplo, em Lucas 21, você vai encontrar no verso 25 até o 28. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. E na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, que representam povos, né? Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Então vocês observam, depois da tribulação, repetindo, depois daqueles 3 dias e meio, depois, diz a Bíblia aqui, depois, então é onde nós vemos que Jesus ele vem. Apocalipse 19, o cavaleiro no cavalo branco e a noiva é vista ali. É onde se trava
última batalha, que está também conectada no período, chamamos a grande tribulação, mas ela é a última. Vocês entenderam? Eu sou de ficar repetindo, até que você possa gravar. Vocês podem observar a similaridade de Mateus, de Lucas e Marcos. Entende? É as mesmas coisas. Então, irmãos, aí é onde eu pergunto, deixa eu dar uma alfinetada. Aonde tem base da Bíblia para dizer que aquela nuvem que foi formada por anjos, foi fotografada ali em Tucson, que aquilo é a nuvem de Lucas 21, Mateus 24. Essas pessoas estão loucas, inventando modas. Parece que não tem medo do que diz a Bíblia. Quem tirar ou acrescentar uma parte na Bíblia, será tirado a sua parte da árvore da vida. Desculpa a minha expressão. Isso é falta de responsabilidade pastoral, inventar e dizer coisa para o povo. Aonde que o profeta diz que é? Nunca você verá isto. Nunca você vai ver o profeta dizendo, Jesus já veio. Nunca. Mas quando se dar um passo fora da palavra, o próximo passo será mais fora. Por isso diz o profeta, um pequeno passo fora da palavra é um grande passo fora de Deus. Então eu digo, ele veio, então ele saiu do trono. Olha bem, vou agregar. Então não há mais misericórdia. Então a era terminou. Não é isso? Então por que dão ceia ainda? Se tudo passou, por que cobra dízimo ainda? Esse acontece o que acontecer, mas esse não. Então, irmãos, não há Bíblia para essas suposições. Não há sustento dentro da mensagem do profeta. Entende? Só entender a diferença de aparição. Então veja você, no sexto selo, para confirmar o que nós estamos dizendo, no sexto selo, traduzido por Goiânia, aquele capinha amarela, eu lembro que é parágrafo 112. Quando o irmão Brana fala do sexto selo, o selo da tribulação e tudo mais, ele lê Mateus 24, aonde depois, como diz, ele lê isso aqui, deixa-me ler. E ele diz, vamos ver o que é o sexto selo. E ele diz, logo após esta tribulação, entende? E cita as escrituras, e ele lê as escrituras como é o selo, entende? Que trata da tribulação, sexto selo. Então veja vocês, como que vão aplicar a coisa ali em 63? Quer dizer, já aconteceu a tribulação? Então entrou o milênio. Por isso que a tendência é querer espiritualizar tudo. Tudo. E que a espiritualização de tudo nada mais é do que a manifestação da incredulidade. Os velhos fariseus, os velhos Israel, quando eles olhavam as escrituras dizendo que o Messias seria manso, seria pobre, viria montado num jumentinho, crucificaria as mãos e os pés, eles não viam isto. E você pergunta, pastor, e o que eles faziam com isto? Espiritualizavam, porque eles viam Jesus como o grande, soberano rei forte que viria para dominar com vara de ferro. E hoje, os cristãos, muitos cristãos, entende? Têm dúvida, entende? Da manifestação de Deus com poder e grande glória. E condena os judeus. Não deveria condenar os judeus, de forma alguma.
Mas eu creio que ele veio simples, pobre. Veio porque já que se cumpriu. Mas se você vivesse antes de se cumprir, será que você não iria também dar explicações espiritualizando? Espiritualizar. Estamos numa era, a oitava era. A coisa, daqui um pouquinho o pecado é espiritual. Se eu entender que é pecado, E usa a Bíblia. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que faz. Mente, rouba, adultério, mas não me condena, não é pecado. Irmãos, um dia ainda vamos entrar nesses perigos. Então vejamos aqui. Parágrafo 102, mensagem o sexto selo, traduzido por Goiânia, o profeta, ele lê isso aqui, a mesma coisa. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nuvens da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele diz, após essa tribulação, ele virá em uma nuvem, não é 63. Eu digo, isso é historinha para boi dormir. Eu volto a dizer isso aí. Eu estou saindo meio fora, sei, né? Então, esses sermões, Mateus, Lucas e Marcos, é o mesmo. Leia a sua Bíblia. Entende? É melhor você ler a Bíblia, é melhor você constatar e ler, ver as mensagens. Entende? Sempre eu digo e volto a dizer, nunca isole a Bíblia, senão você vai criar imagens. O restante você vai completar com a sua cabeça. Feche as Escrituras tomando todo o contexto, de Gênesis até Apocalipse. Tome a mensagem, todo aquele assunto, de ponta a ponta. Tem gente querendo discutir coisas, nunca leu nem as eras da igreja, menos selos, nunca lê nada. Só fica do fulano disse, então me parece certo. Ora, para que Deus permitiu as mensagens vir em nossa mão? Você tem que examinar, o profeta diz, você pastor, veja se o seu pastor não se enquadra com essa Bíblia. Olha bem o que ele diz. Quer dizer, você vê se o seu pastor não se enquadra com a Bíblia. Falando para as denominações. Só denominações? Não tenham medo, irmãos. Nenhuma passagem da Bíblia, pelo contrário, nem da mensagem. Tudo é para a nossa proteção e o nosso bem. Não há por que esconder. Pelo contrário, o que queremos é expor estas verdades. Agora alguém diz, não, a nuvem veio em 63, o profeta disse que é depois da tribulação, a Bíblia diz depois da tribulação, com quem você vai ficar? Com quem? Me diga, onde está a tua fé afinal, minha irmã, meu irmão? Não deve ser no homem febrônico. Se eu não falar de acordo com as mensagens da Bíblia, não creia. Agora, se pode tomar a Bíblia, eu volto a dizer, e fazer ela falar o que ela não fala. E muito mais as mensagens. O profeta reclama naquela mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Tomaram minhas fitas, que não tinha livro, eram pregações e fitas, corta aqui, ele disse outra coisa lá, corta lá, emenda aqui, e fizeram eu falar coisas que eu não falei. Entende? Coisas que eu não falei. Ele disse, isso até caberia processo. Então, é igual o bêbado, chegou para o irmão e disse, eu bebo porque a Bíblia diz que é para mim beber. O irmão nem sabia, era novo da fé. Está lá, acho que Provérbio 31, dê bebida forte para o amargurar de espírito, para que esqueça suas dores. Por isso que aqui eu bebo, né? Isola a Escritura, agora conecta ela, vai ver se beberrão entra lá. Vai ver. Une as Escrituras. Então, logo depois que Jesus tanto
o Mateus, Lucas e Marcos, depois de falar sobre o capítulo, a tribulação, pode ver que eles terminam entrando na parábola da figueira, em parábolas, para a vigilância do servo. Entende? É isso. São livros sinópticos, né? Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, né? E outra coisa, irmãos, eu vou parar aqui e dizer, se você ouve duas cabeças, você vai ficar desorientado. Mensagem, a ordem da igreja, irmão Branham diz, você não pode ter duas cabeças. Só espero que você tenha a cabeça certa, uma liderança correta. E em questão de doutrina, escape-se quem puder. Eu não brinco realmente com questão de doutrina. Jesus disse que não é para ter medo de quem mata o corpo e nada pode fazer. Mas ter medo de quem mata a alma. E quem mata a alma não é veneno, não é revólver, não é faca, é um ensino errado. Vai dar uma ferrada, a pessoa vai errar o alvo. Por isso Paulo disse a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, para que salve você e os que te ouvem. Quer dizer, senão vai todo mundo para o abismo. Não se brinque com essas coisas. E eu pergunto, para que também querer saber de tudo? Mesmo que nós entremos nesse assunto, essa batalha do Armagedon, que eu estou misturando um pouco aqui. Irmão, mas não é preciso você, para ir no arrebatamento, saber de tudo isso, não. O que precisa é você viver uma vida quieta, humilde, cheia do Espírito Santo, que dê um testemunho de Cristo. Entende? É isso. É isso que te põe no arrebatamento. Então, você tem que ter sabedoria para ver se a pessoa está respaldada pela Bíblia e a mensagem, porque a mensagem não é contra a Bíblia. Eu não posso usar, olha bem, a Bíblia para explicar a mensagem. É a mensagem que nos explica a Bíblia. Entende? E ela não há contradição. Eu estou mais de 40 anos, posso dizer, no ministério, já vi muitas modas, interpretações e coisas passarem, porque quando vem uma moda, vocês já viram no natural, quando aparece uma moda, ela vem para abafar, isso agora sim vai dominar, epa, parece que vai. Irmãos, essas novidades são modas, elas vêm, têm sua febre e passam. Elas não permanecem. Elas vêm e vão. Porém, eu quero perguntar, e com quem fica a responsabilidade daqueles que são instrumentos para causar facções, desrespeitos, enfraquecimento e desvios fracos da fé? Vocês não pensam que isso vai ficar sem resposta no dia do juízo? Alguém tem que responder. Mentores de tais coisas. Haverá muitos dedos apontados para muitas boas pessoas. Então, veja vocês. E durante mais de 40 anos, quem é dos nossos primeiros tempos aqui? Irmão Tonhão, irmã Maria, tem irmão Getúlio, muitos aqui. Eu digo a vocês, não tenho pregado para vocês as mesmas coisas? Jesus veio no alarido. Gente, o alarido é a mensagem. Como posso eu pregar a mensagem, como se ela não fosse o alarido? O arrebatamento já começou, isso eu falo desde quando? Quando eu tinha ainda cabelo negro. Parece que há alguns agora que estão descobrindo que é a mensagem. Que revelação. Estão bem atrasados. Então, vamos voltar ao meu assunto. A batalha do Armagedon, ela será travada ali em Israel, naquela planície chamada Armagedon.
ou conhecido como Vale do Megido. Entende? Existe a palavra Har Megido, quer dizer, Monte Megido. Como eu vos disse, a Margedon, aquela planície, a continuação da planície de Jezreel, que é conhecido no grego como Esdrelon, ou ainda o Vale do Megido, entre Nazaré e as montanhas ao lado, e no fundo está o Carmelo. Esse Vale da Margedon, ele fica, creio que uns 60 e poucos quilômetros retirado de Jerusalém. Então, como eu vos disse no início, ali já houve mais de 200 grandes batalhas, desde os tempos antigos. Gideão travou aquela batalha contra os amalequitas ali, neste vale, e ganhou. Também Débora ganhou ali. Mas, veja, que eles perderam para os filisteus nos dias de Esaú, naquele vale de Saul, e perderam para os egípcios. Entende? Josias perdeu para Faraó Neco. Isso está em 2 Reis, capítulo 23, verso 29. Então, logo após o rapto da igreja, começa essa grande tribulação, chamada popularmente, nós já chamamos de Amargedon. Mas eu já expliquei, o Amargedon mesmo em si, aquela última batalha. Mas podemos chamar popularmente, ela é conhecida como Amargedon. Vocês observam que há muitos filmes, a indústria cinematográfica explora muito isso aí, demais, com ideias fantasiosas, deixados para trás, e mais tanta coisa mais por aí, né? E essas ficções, são ficções, aonde procura aguçar a mente das pessoas. Por exemplo, muita gente pensa que o arrebatamento, eu faço essa pergunta, que todas as crianças irão no arrebatamento. Quantos pensam que isso é assim? Levante a mão. Não fique com medo, não. Criança é inocente, gente. É puro, não tem pecado. Todo bebê vai no arrebatamento? Vai ou não vai? Mas alguns estão com medo de dizer. Primeiramente, não vai todas as crianças. Há salvação comum e há a salvação especial. E irá aqueles que, por presciência de Deus, Deus sabe que eles são eleitos, que eles creriam na verdade. Pode ver a pergunta e a resposta para o irmão Brana. Irmão Brana, todas as crianças serão salvas? Todas irão do arrebatamento? Ele responde assim. Salva? Sim. Mas não quer dizer que não tem que morrer. Pode morrer. Igual Zias perdeu a batalha para Faraó Neco lá. E ele era um homem de Deus, um dos maiores reis de Israel. Mas também foi fazer o que não devia. Então vejamos, irmãos, que eles têm aquela ideia, a pessoa desaparece, fica só a roupa ali no banco do avião, os aviões ficam sem piloto, os carros ficam sem motorista e a coisa vira um problemão mundial. Que nada. Você sabe o que diz o irmão Brana? Ele diz que, assim, ele dando um toque, ele diz, Deus cria as condições. Aquela moça que alguém diz, aquela fanática com aquele grupinho ali embaixo, eu não sei, ela sumiu por aí, faz dias que não se vê ela. Mas é que eles levaram lá para o beiro do rio, estruparam, papapá. Será que Deus não vai criar um sentimento, uma maneira? Porque ele vem como ladrão. Vem como ladrão. Roubou Romeu, levou Julieta. Romeu e Julieta, o livro de Shakespeare. Mas ela sabia, combinaram, tal hora, ó. Na porta, na tua janela, o cavalão está ali ao lado. E Deus tem enviado a sua mensagem, o seu profeta, e há um povo que está preparado.
E você mostra que você está preparado, é pela forma que você vê, você crê, é pela forma que você vive, você é apaixonado por Deus, entusiasmado por Deus. Você está provando quem é o importante na sua vida, minha irmã, meu irmão. Então vejamos que a grande tribulação, ela está no sexto selo, aonde soa as 7 trombetas. O profeta nos pregou isto. Entende? As 7 trombetas, você vê isso em Apocalipse 8, Apocalipse 9, Apocalipse 11, é que você vai ver a 7ª. Até o Apocalipse 9 você vê a 6. Inserida entre esses dois está o quê? Apocalipse 10, entende? O anjo forte entregando a mensagem para o 7º mensageiro. E eu quero dizer a vocês uma coisa. Vocês sabem que a revelação dos selos, ela significou mais para o irmão Branham do que para nós mesmos. Você pode dizer, irmão Febrônio, o que é isso? O irmão Branham, ele tinha o seu ministério sobrenatural, ele via os sinais, tudo, e tudo confirmava. Mas ele só teria o amém naquilo, uma confirmação mesmo, com a abertura dos selos. Porque os trovões soaram a sua voz e diz, não escreva, mas na voz do 7º anjo. Quer dizer, o 7º mensageiro revelaria os selos. E até então o irmão Branham nunca tinha revelado. Então, por isso que ele diz, por certo eu esteja preparando o caminho daquele que viu aquele prometido, isso e aquilo, e já enfiaram uma doutrina por aí. Ele tem que voltar. Vocês estão vendo como que é as coisas? Já ele tem... Mas quando ele recebeu, ali sim ele se firmou que ele realmente era Malaquias 4, o profeta Elias e o mensageiro da era Laodiceia. Tirou as dúvidas dele. Para mim eu nunca tive dúvidas sobre ele, mas ele tinha respeito dele. Mas quando Deus confirmou, apagou tudo isso. Então vocês vejam que as trombetas, olha bem, as trombetas, o irmão Branham pregou a mensagem, a festa das trombetas. Mas ao falar da festa das trombetas, ele fala das trombetas, que é diferente uma coisa com a outra. Então vocês observem que a 6ª trombeta, que está em Apocalipse 9, solta os 4 anjos junto ao rio Eufrates. E ali aparece o quê? 200 milhões de cavaleiros. A 7ª trombeta está em Apocalipse capítulo 11, após os 2 profetas. E o profeta diz que a 7ª trombeta é para Israel, que o 7º selo é para nós. O 7º selo para nós é a vinda de Cristo. Entende? Não só a manifestação, mas começa desde a manifestação. A parousia de Cristo, se fala. Começa desde o anúncio até a chegada. Então, a 7ª trombeta, que é, como diz o profeta, para Israel, que o 7º selo é para nós. Agora o 7º selo é o quê? Para nós, eu olho esse lado, é a vinda de Cristo. Fisicamente, são 3 vindas, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, profeta, sacerdote e rei. São 3 vindas. Entende? Ele veio para redimir, vem agora para levar, e depois ele vem com ela para reinar. Pronto. Você vai encontrar o profeta nos explicando isso em muitas mensagens.
eu já estou aqui explicando, anotei várias coisas. Os 7 anjos que traz na tribulação, os 7 ais, estão na terra. Os 7 ais, aliás, sobre a terra. Você vai encontrar ele em Apocalipse, capítulo 16. Então, é diferente os 7 anjos das trombetas para os 7 anjos das pragas. Festa dos tabernáculos. Eu quero falar uma coisinha assim. Eu não entendo, por mais que haja sentido duplo, como pode aplicar a festa dos tabernáculos hoje. A noiva, ela vai no final dos pães asmos, que é a última era da igreja. Sobe. É chamada a grande festa pentecostal. Antes da última festa, que é a festa das cabanas, que é no milênio. Olha bem, lá nós estaremos em um novo corpo. Como que eu vou aplicar hoje a festa das cabanas, se eu estou nesse corpo ainda? E ela é precedida, esta festa das cabanas, pela festa das trombetas, o irmão Brana pregou. Os 2 profetas de Apocalipse 11, chamando Israel à sua terra. Entende? Logo depois, a expiação, chamando Israel para crer. Entende? Claro que a expiação sempre foi Jesus em todo o tempo. Então, a batalha do Armagedon, eu quero dizer a vocês, muita gente pensa que ela é uma batalha entre o bem e o mal. Eles espiritualizam isso. É uma luta, nós já estamos em plena batalha, entende? O mundo teológico fala muito sobre isso. Não. Ela é uma batalha literal. É real mesmo. É real. E há sempre, como eu vos disse, o perigo de espiritualizar as coisas. Ela é uma batalha real. A Nova Jerusalém, ela é real. Ela é real, ela não é literal, aliás, espiritual. Ela é literal, é genuína. Então, veja vocês. Alguém pode conjecturar, mas lá se eu não vou comer, se eu vou estar em um corpo glorificado, para que eu quero casa, para que é isso? Olha, eu quero, e pronto. Jesus, quando ele ressuscitou, não ressuscitou com o corpo glorificado? Que diferença tem? Ele não comeu, não bebeu? O que vocês pescaram hoje aí? Então tragam, já tem o fogo aqui. Entende? Antes de Adão e Eva pecar, que corpo eles tinham? Eles não comiam, não bebiam? Muita conjectura. Cuidado dessas cabeças, diz cabeça vazia, a oficina do diabo. Eu acho que não é oficina, não, é escritório de decisão, sabe? Então eu quero repetir. A batalha do Armagedon, ela é a última das batalhas da grande tribulação. Entende? Apesar dela ser vista no mesmo contexto. Será após a besta vencer, depois que a besta vence os 2 profetas. Os 2 profetas profetizam quanto tempo? 3 anos e meio, né? E então, depois da besta vencer, aí é que virá essa batalha. Vencer esses profetas. Você vai encontrar isso na mensagem 70 Semanas Daniel, parágrafo 85. Quem diz o que eu estou dizendo, chama-se William Marion Branham. Os 2 profetas de Apocalipse 11, que vai aparecer no tempo desta grande tribulação, e são eles que produzem a tribulação, paralisando a terra para que não produza, não chova, ou isso e aquilo. Dentro de todo esse contexto, ali vai estar no final a Terceira Guerra Mundial e tudo mais. Esses 2 profetas, que é Moisés e Elias, vocês vejam, eles não morreram como morre o natural. Mas, irmão Febrônio, a Bíblia diz que Moisés morreu e Deus o enterrou lá no vale tal.
como Lázaro morreu, foi enterrado e Deus o ressuscitou. Quem diz isto? O profeta William Marion Branham, mensagem futuro lá do noivo celestial e da noiva terrenal. Então veja, eles têm que vir morrer como qualquer um de nós, provar a morte. Então veja, eles surgirão, esses dois profetas, após a vinda de Cristo para levar a sua igreja. Após a vinda de Cristo. Daí a graça volta para Israel. A porta para os gentios se fecha e o evangelho volta para Israel. Porque eles estiveram cegos para que tivéssemos tempo de entrar. Atos capítulo 15, Tiago nos fala sobre isto. Entende? E Romanos capítulo 11, quando a figueira voltará ao seu galho original. Paulo pergunta, se a queda da igreja é a causa da a glória dos gentios, calcula vocês quando Israel voltar ao seu lugar. Se a queda deles para nós é tudo, e o retorno deles, irmão, novos céus, um milênio, nova terra, corpos novos, vida nova, não mais precisando de muleta, né? E aí por diante. E esses dois profetas, eles virão no tempo, quando eles condenarão o pacto que a besta vai fazer com os judeus, porque eles têm o dinheiro, Roma tem o dinheiro, os judeus têm os negócios na mão. Depois eles farão pacto e passará a perna nos judeus. E esses dois profetas virão, mostrará Cristo, e ali haverá, como diz, Israel reconhecerá, mas de entre Israel sairá o remanescente, quer dizer, a sobra, remanescente quer dizer a sobra, os 144 mil que tem um papel especial. Qualquer dia desse eu quero falar sobre o papel dos 144 mil. Então nós vemos, irmãos, em Ezequiel, terminando, eu vou indo para o final, 9. Vocês lêem ali em Ezequiel 9, o homem do tinteiro, não é isso? Mas antes de sair os homens das armas destruidoras, que se aplicou tanto no início ali da igreja, no ano 70, Deus selou os seus, para que não fosse destruído na destruição de Jerusalém. A coisa se repete também no fim dos tempos. Então, antes da tribulação, das armas destruidoras, saia e marca todo aquele que geme por causa das abominações que se comete no meio de Jerusalém. O irmão Branham chama isso como um sinal do batismo do Espírito Santo. Se você tem nojo do mundo de pecado aí fora. É um sinal, se você geme. E ele só marcou quem gemia, por causa dessas podridões. Então, isso há um sentido paralelo, como eu vos disse. No início do século passado, há 100 anos atrás, quando os judeus começaram o retorno para a sua terra, é para serem marcados, antes da tribulação. Começou para os gentios, o quê? O derramamento do Espírito Santo, a mensagem pentecostal. Para que isso? Para marcar também. Porque logo após agora, irmão, o que resta é a tribulação. A igreja vai embora e o mundo se fecha na grande tribulação. Tudo isso tem um significado. Qual aquela mensagem última aí, o filho da promessa? Abraão e sua semente. Antes do filho de Abraão se manifestar, entende? Se manifestar, que representa Jesus vindo na glória, entende? Nós vemos que Sodoma e Gomorra teve que ser destruído. O próximo passo é este.
se aplica tanto agora para o arrebatamento, como se aplica depois da tribulação. Eu consigo, irmãos, pela graça de Deus, ver essas coisas, mesmo que eu tenha dificuldade de expressão. Como diz o profeta, ele vem como 3 nomes, 3 filhos. Filho de Deus, aliás, filho do homem, profeta. Filho de Deus, sacerdote, que é Cristo na igreja. Se eu disser que terminou essa dispensação, então, que Cristo na igreja, então Cristo não estaria mais na igreja. Não estaríamos mais na dispensação do sacerdócio, não estaríamos mais sob a misericórdia. Entende? E filho de Davi. Temos uma mensagem agora que o profeta mostra que ele vem como filho de quem? Abraão. Vocês leram isso, né? Deixa-me explicar como eu vejo isso aí. Eu não vejo isso aí como um quarto filho, quer dizer, separar. Daqui um pouco eu pergunto, que lugar você vai dar ao filho de Abraão? Filho de Abraão representa o herdeiro da terra. Por isso que Abraão teve a descendência. Então você pode dizer, e quem é o filho de Abraão? O filho da fé de Abraão é Cristo. Cristo como filho, o filho de Abraão, vamos dizer, como o filho do homem, o filho de Abraão como filho de Deus, e o filho de Abraão como filho de Davi. Eu não sei se você pegou isso, mas é isso aí. Não querer criar uma outra dispensação por aí. Logo que eu vi isso aí, eu falei, quero ver onde vão colocar essa nova dispensação. E 4 foge da matemática. Então, irmãos, eu quero voltar, antes de fechar a nossa palestra. O que é que nós vemos atrás desta chamada Primavera Árabe? Atrás dessas lutas ali, que se travam no Oriente. A própria Bíblia nos diz, Deus dizendo, que Ele faria nos últimos dias Jerusalém ser um peso para as nações. A metade, ou mais da metade das resoluções da ONU, o problema é Jerusalém, quer dizer, é problema de Israel com os palestinos e árabes. Tem sido realmente de cansar. Mas Deus disse que Ele ia fazer isso cansar. Ia fazer disso. Nós vemos o que acontece com essa primavera árabe, essas revoltas. Eu tenho procurado, na minha pouca visão, acompanhar. E eles derrubam um Saddam Hussein, surge um radicalismo pior. E daqueles radicais que surgiram, surge outro pior. Vocês estão observando ali? Cada um pior do que o outro. Cada cobra vem mais venenosa do que a outra. A verdade é esta aqui. Deus está atrás disso tudo. Por exemplo, no Egito, se vocês acompanharam aquelas greves do Egito, a ponto que o Murabaki, que era o presidente do Egito, que havia sucedido a Saddam, né? Ele foi tirado fora, foi preso. O povo exigiram eleição. E o país foi para a eleição. E quem ganhou a eleição ali? A sociedade muçulmana, que é o ninho de cobra. Ela que gerou o Hezbollah, que vive atacando Israel, ali do Líbano. Ela que gerou a Al-Qaeda, do Bin Laden. Entende? E eles nem pensavam que eles iam ganhar a eleição ali no Egito. E eles já ganharam a eleição. Quando ganharam a eleição, a primeira coisa, eles abriram as portas para os palestinos, os túneis e tudo, e encheu o Hamas, né? Hamas, né? Armou a tal ponto que eles têm jogado uns 3.000 mísseis agora contra Israel. Israel tem se defendido. 90% eles têm destruído lá no ar mesmo.
Entende? Mas se não tivesse feito isso, estaria acabado Israel. E eles não respeitam nem Jerusalém. Deveria deixar cair um míssil desse em cima da mesquita deles. Ver se o que eles iam fazer. Então, o que houve no Egito? De novo, entrou, mexer com os pauzinhos, América do Norte, as potências, e tiraram o homem que foi eleito. Fecharam os túneis que vai para Gaza. Entende? Parou, trancou. Por quê? Olha bem, a América quer colocar democracia em um povo que não sabe o que é democracia. E tira um, vem outro pior. Por isso que eles até pararam de questionar o senhor ali da Síria, qual o nome? Vocês não lêem notícia, né? Eu não gosto de ler essa notícia, fulano matou fulano, Beltrano aqui, os famosos, não, eu não perco tempo com isso. Eu gosto de olhar notícias que têm consistência real. Entende? Bassar, assar, uma coisa assim. Sei lá como que é. Então, Israel não sabe se tirando aquele vem outro pior, por isso que eles se seguram ali, a América está segurando ali, e os próprios que estavam querendo derrubar o homem agora surgiu contra todo mundo ali, para formar o califado, sei lá de quê, muçulmano. Então, entrou em guerra contra a Síria e contra todos os lugares ali, no Iraque e tudo, quer dizer, radicalismo. Então, vocês vejam, você diz, o que o irmão quer falar com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmão, essa bagunça ali, essas guerras, essa revolta, esse radicalismo, isso é o combustível que vai alimentar a mente das pessoas. Vocês viram agora? O Hamas simplesmente se esconde atrás do povo, e o povo apoia também, mas se esconde atrás de gente inocente e joga míssil para Israel. 6 vezes foi feita uma trégua e ele desrespeitou as 6 vezes. E vocês viram como eles batem foto e mandam para o mundo, matou criança, matou isso. Você vai ficando com raiva de Israel. Vai. O que fez a nossa presidente? Simplesmente até tirou seu embaixador de lá. Tirou. Entende? Foi para o Brasil, foi chamado o país de anão diplomático, e na verdade mostra uma pequenez diplomática. Ainda mais quando falaram que desproporcionalidade é 7-1. Falo de tudo, mas não falo de 7-1, né? Então, veja vocês. Mas, e se esconde atrás do povo, o povo sofrido, vive paupérrimos, em dificuldade, e aí a política é essa, que ele jogue mais bombas, só assim vamos colocar o mundo contra. Houve a votação na América, nas Nações Unidas, o único país que votou apoiando a Israel é os Estados Unidos. É o único amigo que eles têm. Europa vive engasgada com petróleo árabe, ficou neutra. E a América Latina, África e todos o resto do mundo, China, Rússia, o da oposição, votaram contra. Inclusive Brasil. Não há um país no mundo que tenha tanto inimigo como Israel. Mas esses problemas que eu quero dizer é que isso é necessário para ir esse combustível, ir alimentando e formando a mente do povo, e para que chegue ao Armagedon. Prepare para o Armagedon. Então, irmão Febrônio, será que vai ter paz lá? Irmãos, o que está havendo lá é Deus do controle para que a Bíblia se cumpra. A Bíblia se cumpra. Então, nós estamos vendo, calcula, se você no lugar de Israel, você iria
Os caras vão lá nas escolas, vão lá nos hospitais, vão em casas e atiram foguete dali. É claro que o Israel vê, o inimigo vê. É claro que já põe uma destruição, um foguete, bombardeia aquela casa, aquele prédio. Até antes de bombardear, eles avisam por telefone, para que saia. Mas se esconde atrás dos civis e eles ocupam essa coisa aí para jogar no mundo inteiro. Coitadinho, olha que Israel, barbaridade, esse monstro anda fazendo. De fato, quem é que não lamenta inocentes e tudo isso acontecendo? Um povo já sofrido. Quem é que não lamenta tudo isso? Mas estão usando isso para pôr a humanidade, as nações contra Israel. Porque eles subirão contra Israel um dia. Ali no Amargedon, o caminho está sendo preparado, pouco a pouco. E por onde começa o caminho? A Bíblia diz, no Eufrates, é lá na Palestina mesmo, é lá entre os muçulmanos, é entre o Iraque, é o Eufrates, a coisa é lá. Porque se Israel vivesse em paz com os países ao redor, que motivo haveria de ter? Mas ali está. E a grande contenda, irmãos, eu quero explicar isso aqui. Palestina, não existe uma nação palestina. Aqui lá era árabes. Quando Israel foi expulso, os judeus foram expulsos por Adriano no ano 135, da era cristã, espalhado pelo mundo, a própria Bíblia diz, e eles deram a minha terra para gente estranha. E essa gente tem vivido ali por 1000 e tantos anos. É claro que a terra é deles. Eles não reconhecem, Deus te deu a terra, Israel. Agora você chegou, eu vou sair. Não, eles lutam por algo que eles veem que é deles. Por direito. Um direito de 1900 anos. Ou 1800 e poucos anos. E o judeu, não, esse aqui Deus nos deu e pronto, e acabou, e a conversa é nossa. E é pouca terra, sabe que distância tem Israel? O máximo que dá é 80 quilômetros de largura por 300 de comprimento. É pequenininho, né? É pequenininho, que é um pedacinho de Santa Catarina, entende? De Campos Novos até São Miguel do Oeste. É isso aí, Israel. E deserto. Mas tem um dos maiores exércitos do mundo, quase 3 milhões de pessoas, sendo que o país tem 7 milhões. Vive no meio dos inimigos, cercado de buena gente. Então, veja vocês. Mas o que eu quero dizer é que vocês não julguem nada. Deus está no controle de todas as coisas e o caminho tem que ser preparado e está sendo preparado para o Amargedon. Tudo está sendo preparado para o Amargedon. E depois do Amargedon, repetindo, o diabo vai ser preso e vai ser solto só depois do milênio, né? O diabo perdeu a sua primeira batalha dos céus, não é isso? Ele vai perder essa próxima agora, e ele vai perder a outra. Ele vai perder a outra. E quando o diabo, a igreja, ele sobe, vou dizer uma coisa a vocês. O diabo desce, porque ele está nos acusando do dia e noite. E a Bíblia diz que ele desce. E ele habitará, entende? Naquela personagem, e se manifestará como a besta. A besta. E a Bíblia diz, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que seu tempo é chegado ao final. Ele vem com tudo. Mas Deus permitirá essa tribulação. Então veja vocês que, por certo, essa batalha, essa segunda batalha está se projetando ali nos céus, porque a Escritura nos diz,
A Escritura nos fala que, já que eu entrei nisso, para ninguém pensar que, acho que é Apocalipse. E ouvi uma grande voz do céu, e foi precipitado, vamos mais em cima, Apocalipse 12, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Você diz, essa foi aquela primeira batalha? Não. Essa é uma batalha que está por aí. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Quer dizer, a coisa é agora. O qual diante do nosso Deus acusava dia e noite. E eles o venceram, eu gosto tanto disso, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, quando a igreja subir, ele desce. Aí se encarna, aí se trava essa grande batalha, né? E depois vai ser solto, no final do milênio, repetindo. Temos a batalha, qual? Gog e Magog. Agora, irmãos, isso é o que a mensagem apresenta. E eu não desejo confundir a vocês. Eu sei que eu falei tanta coisa, na verdade deveria ir ponto por ponto, devagar, tomar vários cultos. Eu não desejo confundir a vocês. Examine as mensagens, se alguma coisa você me pergunta. Eu sou de acordo que cada membro pergunte ao seu pastor. Eu sou contra, olha bem, este assunto de um pastor chega aqui na internet e dizer, irmãos, vocês estão na internet, pergunta, e o pastor responda. Nunca o profeta fez isso. Quando alguém de fora fez uma pergunta a ele, ele disse, você tem o seu pastor, pergunte a ele. Pergunte ao seu pastor. Que tal se eu fosse me abrir e dizer, pergunte, o mundo pergunte, hoje com a internet, quantas coisas estaria aí? Eu chamo isso fornicação. Pergunte ao seu pastor. Vai, pergunte a ele. Mas ele... Então pergunte as mensagens, fica com as mensagens. Fique com as mensagens. Agora, usar da internet ou qualquer outros meios para si... Cuide do seu rebanho, cuide do seu povo. Entende? Outra coisa que condenamos realmente é esse espírito de proselitismo. Por que não vão trabalhar, fazer evangelismo, mostrar a mensagem, ter o mundo todo? Eu andei por aí, não vi nenhuma placa dizendo igreja pertence a fulano beltrano. Conquistando mulheres de outros, agora mais vagabundo é quem dá ouvido. E para mim é isso aqui, se a pessoa dá ouvido a essas coisas, então decida, diga logo. Eu não sou responsável por quem não me tem como seu pastor. Se não crê, busca quem você deva crer, onde se sinta bem. Eu quero o bem-estar de cada um. Ficar em casa, ao invés de ouvir a pregação, de vir à igreja, ou que seja, fornicando, é igual a mulher que vai atrás de outro homem. No natural eu digo, suma, morreu. A mesma coisa. Isso demonstra um caráter baixo. Isso é terrível.
Então, irmãos, que Deus abençoe. Olha que eu tenho mais coisa aqui, mas vamos ficar quieto. Mais alguma pergunta de vocês queira fazer? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, tudo bem. Se não, depois você escreve e mande a tua pergunta. E eu estarei respondendo para a minha igreja. Ah, mas a internet. Quem quiser saber o que eu prego, está aí. Ninguém é obrigado a acessar o meu site. Entende? Porque não temos só vocês aqui. Nós temos irmãos por todas as partes aí no interior, no campo, e assim por diante. Então, e não usamos esse meio para fazer proselitismo com quem quer que seja. Alguém tem, dentro do que ouviu, você tem alguma pergunta a fazer? Ou já é tarde, tem que chegar em casa para almoçar? Então, pergunte depois, né? O irmão Enio está perguntando se aquele povo que da guerra de Gog e Magog é o mesmo que sobrou do Amargedon. Irmão, isso já deu tanto pano para manga entre ministros. Porque o irmão Branham, ele diz o seguinte, que o diabo será preso por uma cadeia de circunstâncias, ele não vai ter a quem ele tentar no milênio, quer dizer, dando sinal de que todos morrerão. Que todos morrerão. Em outras mensagens ele diz o seguinte, que Israel, quando retornar, quer dizer, se coligar com seu Deus, ele será reconhecido por todas as nações. E com isto concorda o Velho Testamento. A ponto que diz que um gentil lançará a mão na roupa de um judeu e dirá, ei, queremos subir até a tua terra, porque sabemos que o seu Deus está convosco. O que causa mal, irmão, não é a pessoa em si, é o espírito atrás da pessoa. Prende aquele espírito, pronto, a pessoa está liberta. Assim como a natureza do pecado passou na arca, diz o profeta, ela passa no milênio. Se ela passa no milênio, tem que haver pessoas. Aí é onde eu digo, para minha fé, que haverá as nações na terra durante o milênio. Isso é o que eu vejo que pela mensagem e pela Bíblia. E vejo o que diz o irmão Branham também, e reconheço que o irmão Branham foi muito influenciado pelo tempo em que ele viveu aqui, chamada Guerra Fria, onde aquela guerra, parece que toda hora a Rússia ia bombardear a América, a América ia bombardear a Rússia, e uma bomba atômica destrói tudo. Vocês vão ver irmão Branham dizendo que a bomba atômica destrói tudo. Isso é uma teoria, sendo na verdade não destrói. Não é assim. Mas ele viveu nesse tempo. E há muitas coisas mesmo que o profeta falou dentro da ciência do seu dia, que hoje foram superados. A ciência subiu muito mais. Então por exemplo, o irmão Branham diz que descobrimos que a Rússia está muito mais na frente do que a América em tecnologia. Ele repetiu o que disse o jornal, e eu já vi pastores, pessoas dizendo, a Rússia está na frente, como que até hoje. Gente, leia a história, leia os acontecimentos, nunca a Rússia esteve tecnologicamente na frente da América. Ah, ela pôs o primeiro homem. Pôs ali em cima, a América logo depois, 69, pôs na Lua. Nunca. E ela não conseguiu acompanhar a concorrência tecnológica. Quando os americanos instalaram aquela guerra nas estrelas, entende? Defesa aéreas lá em cima, que com raio laser bate naquele vidro e se direciona direto aos foguetes que pode vir dali. A Rússia não tinha dinheiro. A Rússia tinha dinheiro enquanto eles tomaram os países e roubaram do povo. Acabou a riqueza desses países, pode ver que desmoronou o Império Soviético. Teve que abrir mão da Alemanha Oriental para ganhar uns trocos. Leia a história. Eu sou a favor que vocês leiam notícias. E todo pastor deveria conhecer bem a história.
Porque uma revelação completa, ela está na palavra, na revelação e na história, sobre esses 3 pilares. Agora eu digo, particularmente eu creio, porque Cristo vai reinar, a noiva vai reinar. Reinar sobre quem, se não tiver ninguém para reinar? Reinar sobre quem? Tem que ter alguém. E que tal? Mas acontece, vamos aqui, eu creio, isso sou eu, você não é obrigado a crer no que eu estou dizendo. Gog e Magog, então todo mundo morre, não há ninguém durante o milênio. E o diabo, quando é solto, vai tentar as nações. Que nação é se não tem ninguém? Eles ressuscitam. E já ressuscita com armas, com isso, com aquilo, para travar a batalha? Nós temos que ser mais lógicos também, mais coerentes. Alguém disse, eu não creio em profeta. Ninguém crê mais no profeta do que eu. Podemos crer igual, mas mais não. Ninguém crê mais na Bíblia do que eu também, não. Podemos crer igual, mas mais não. Só que eu vejo o profeta como profeta, com assim diz o Senhor, vejo ele como um estudante bíblico, por volta de 77, vejo ele como um pai, vejo ele como pastor, ele em cada papel. E não aquele fanatismo, ele falou, isso é assim diz o Senhor. Uma vez vi um pregador defendendo, o pregador veio de fora, numa reunião, quando veio o Billy Paul, mesmo quando o irmão Branham diz, isso é, como disse Jesus, em verdade vos digo. Desculpa, isso aí cheira fanatismo. Um gaguejado dizer que é a reconfirmação da verdade. Que o profeta diz, por que Jesus disse em verdade vos digo? Para dizer que isso realmente é isso aí. Agora um gaguejado que até o irmão Brando queria que corrigisse. Há muito fanatismo. Entende? E graças a Deus eu não tenho, e creio que vocês também não devem ter tendência para fanatismo. Então o que você conclui, irmão Enio? Por isso ninguém quer perguntar, né? Mas é difícil a tua pergunta. Quer dizer, vai ter gente aí nos países aí, durante o milênio? Eu creio que, para mim, eu creio. Porque lá Gog e Magog, ele vai atrás a Rússia, o Gog e Magog, atrás do Egito, Líbia, Pátria, até diz o nome dos países. Bem, que Deus abençoe. É a guerra de Gog e Magog, olha bem, ela não é uma guerra, só para fechar isso aqui. Os ímpios ressuscitam. Os ímpios vão ressuscitar depois da batalha de Gog e Magog, para o juízo, para serem julgados. Não antes. Eu acho que fecha, não fecha? Bem, vamos ficar de pé. Desculpa, irmãos, se eu falei tantas coisas ao mesmo tempo, eu sei que... Mas que tudo isso, muitos não pegaram, mas eu acho que Deus tem nos abençoado, nos dado grandes, boas palestras, mas para você entender melhor o que queremos dizer, porque eu tenho dificuldade de expressão, você tem que ouvir 3, 4 vezes e conferir. Vai devagar. O pastor, as suas pregações são longas, mas são verdadeiras. Isso eu te garanto. Amém? Não deixa depois que eu fechar os olhos, irmão, aí que vão ver. Não, procure ver bem, enquanto pode perguntar, pode ver para alguma coisa. E geralmente, quando nós falamos as coisas aqui, é para mostrar a vocês o caminho, para que quando vocês leem as mensagens, a Bíblia, vocês vão confirmando que é isso aí. Entende? Que é isso aí. Senhor Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. Eu peço que o Senhor ajude os teus filhos. Nós estamos vivendo um tempo de grande convulsão, Senhor, mundial. Mas eu sei que tudo isto são preparações
para aquilo que é inevitável. O Senhor está no controle, e o mundo, o Senhor tem colocado nas nações do mundo um anzol em suas queixadas, e todos terão que chegar aonde está determinado, porque o pecado tem um preço. Pai, eu peço que o Senhor abençoe teus filhos, e quanto a nós, o que nos importa é nos agarrarmos a Ti, Senhor, com todo o nosso coração, para sermos livres, escapar de todos esses ais, problemas e misérias que virão sobre este mundo pecador. Ajude cada irmã, cada irmão, que cada um possa se empolgar com Deus, que o Senhor os anime, Senhor, para que possa realmente serem fervorosos, e que o Senhor nos desanime em tudo aquilo que não venha de Ti. Em Tuas mãos recomendamos a todos, ó Deus, e dar-nos um bom dia. Em nome de Jesus, amém. Bom dia.